Olha que Rodrigo Garro vira dúvida de última hora para Ramon Dias. Os convocados chegaram com desgaste, hein? Problemas para o derby? Vamos falar da escalação e da projeção para o jogo? Vários táticos, né? Nesse período sem jogos, de 11 dias, mesmo sem os convocados. O Rodrigo Garro, um jogador que demanda a atenção, trabalhando em 2 turnos, em 2 períodos, recebendo, né, um controle de carga aí para que ele estivesse à disposição, preservado do primeiro jogo. Pois bem. É um problema que precisa ser mais averiguado e mais investigado. Estou falando nisso para a sequência da temporada e da carreira do Rodrigo Garro, né? Porque essa exigência do futebol muitas vezes faz com que o jogador não consiga tempo de recuperação e ele precise, mas é uma decisão, mas é um jogo importante, o cara fica lá, toma uma infiltração, vai pro jogo e às vezes vai agravando o problema. Eu não sou médico, eu sou leigo, eu só estou observando os fatos. E os fatos é de que o Rodrigo Garro não consegue curar esse problema. E isso vem desde o ano passado. Ele já ficou um tempo nesse ano ausente de tudo isso, né, se preparando, perdendo praticamente a pré-temporada, teve um problema pessoal, é verdade, mas a lesão o tirou de boa parte do início do ano. Depois ele volta, aí vai tomando infiltrações, é preservado desse jogo no Allianz e voltou a sentir dores. E aí, no treinamento, no último treinamento, antes do derby, nesta quarta-feira, ele saiu no início da preparação do treinamento reclamando de dores no joelho direito, onde ele tem uma tendinite, né? Tem um nome mais técnico, mas é como se fosse uma tendinite no joelho direito. Sentiu dores e foi substituído nesse trabalho tático por Thales Magno. O Thales Magno que entrou no meio. E isso gerou até uma dúvida na escalação. Peraí, porque no primeiro jogo sem o Garro, o Romero entrou no time para fazer o ataque com o Yuri e o Memphis fazendo, não a função do Garro, né, mas ocupando mais uma faixa central ali, caindo pela esquerda, fazendo uma recomposição, às vezes se somando ao ataque e tal. Foi o substituto em tese da posição do Rodrigo Garro. O Igor Coronado, que vinha trabalhando, já participando de uma transição, se chegou à conclusão de que ele talvez não esteja apto para disputar esse jogo e aí resolveram esperar. Eu não sei se ele vai ser relacionado para o jogo, realmente eu não tenho essa informação, mas a tendência é de que ele atue apenas no Campeonato Brasileiro. E com isso o Igor Coronado também estaria fora para ser uma possível alternativa aí numa ausência do Rodrigo Garro. Agora tem uma outra questão. A gente está falando de uma final, de uma decisão de campeonato, de um jogo, cara, dos mais importantes aí dos últimos anos. É um derby, é contra o maior rival, é um clássico e que pode resultar no Corinthians ser mais uma vez campeão paulista e referendando aí o título de maior vencedor do estadual em São Paulo. Então, diante do torcedor, impedir o rival de ser tetra, algo que não aconteceu na era profissional. Tem tudo em jogo, cara. É a rivalidade, é voltar a ser campeão, é conquistar um título dentro do estádio, é tudo isso. Muitas vezes o jogador, nesses cenários, ele vai no sacrifício. Então eu imagino que o Rodrigo Garro, se ele tiver assim, cara, só se ele não tiver condição, senão ele começa o jogo. Mesmo com uma medicação, enfim, para poder suportar algumas dores. E aí no segundo tempo o Ramon vê o que faz, até porque daqui a pouco a coisa está resolvida ou não. E aí você depende um pouco mais do jogador que está lá em campo e tal. Então depende muito do que acontecer no jogo. O fato é, e aí vamos trabalhar com o fato, ele saiu mais cedo do treino. Saindo mais cedo do treino, ele automaticamente, por dores, se torna uma dúvida. Entrando o Thales Magno, a gente já cogita que o Thales possa ser uma alternativa para o jogo, por que não? Até porque o Romero estava na data FIFA também. E talvez até o Thales tenha entrado no treinamento exatamente porque o Romero voltou de viagem no dia anterior e daqui a pouco não tenha necessidade, né, de você utilizar o Romero no treinamento, então usa o Thales por ali, mas no jogo vai o Romero. Tem todo esse contexto aí para dizer para vocês. E o que eu quero te dizer, além de tudo isso, é de que o Garro fará um teste ainda no vestiário da Arena, minutos antes da bola rolar, para saber se ele vai ter condições de jogo. E aí a gente só vai saber na hora. Pode ser que seja um mistério para confundir a cabeça do Abel Ferreira, sei lá, essas coisas fazem parte, o que eu não acredito. Exatamente porque a lesão do Garro existe e talvez, né, muitas vezes o técnico se aproveita de uma condição, tá com dor aqui e tal, não, então vou usar isso para fazer um mistério. Pode ser, mas o fato é que a gente só vai saber se o Garro vai para campo ou não
minutos antes da bola rolar. É um problema, né, gente? Porque o Garro, embora não tenha números tão significativos ainda em 2025, é o grande jogador do time, é um cara que pode fazer a diferença e que existe aí uma grande expectativa do Garro ser um cara decisivo, como ele tem histórico contra o Palmeiras, né? Tem aquela cobrança de falta maravilhosa no 2-2 lá na Arena Barueri. Tem o primeiro gol que ele faz no 2-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro de fora da área. Golaço, né? No cantinho do goleiro Everton. Enfim, ele tem histórico. Ele terminou muito bem a temporada passada. Ele é um cara muito querido pela torcida. E nesse momento a única coisa que eu posso dizer para vocês é que ele é dúvida para o jogo. E já pergunto para vocês o que o Ramon deve fazer, caso ele não jogue. Mantém o mesmo time do primeiro jogo? Memphis ali por dentro e Romero no ataque, eu faria isso. Na ausência do Coronado também. E acho até que mesmo o Coronado com condição, até porque ele está voltando de lesão, então deixaria ele para o segundo tempo. Mas acho que o Coronado nem relacionado será, o Memphis entra por dentro, o Romero no ataque e o Thales Magno fica para segundo tempo. Daqui a pouco o Garro tem condições para alguns minutos no segundo tempo, não sei. O fato é que a gente só vai saber isso na hora do jogo. Enfim, agora tem outro probleminha também. Não é tão simples assim essa questão envolvendo os convocados. Porque o Félix Torres, por exemplo, o Félix Torres participou de menos minutos com a seleção equatoriana. Então ele conseguiu participar do treinamento. Isso vale para o próprio Romero também, que também participou um pouco da atividade. Até falei aqui, né? Não, olha, ele estava na data FIFA, mas é só uma condição aqui para dizer para vocês que daqui a pouco foi por isso que o Thales entrou no lugar do Garro. Mas eu imagino que o Romero vá para jogo, até porque ele atuou menos do que esses dois jogadores que eu vou citar. Martínez e André Carrilho, inclusive jogaram contra, né, nesse último jogo e voltaram num voo fretado. O Martínez jogou 78 minutos e o Carrilho 90. O Carrilho também jogou o primeiro jogo como titular. Então, o Carrilho voltou, deu entrevista para Corinthians TV, falou sobre o jogo, mas revelou que está um pouco cansado sim. Trabalhou mais com bola ali, com um treinamento um pouco mais leve, para não ser tão desgastado assim. Claro que o Ramon está contando com esses dois caras como titulares, mas vão fazer 48 horas que eles terão entrado em campo. Pelas suas seleções na terça-feira e pelo Corinthians na quinta-feira. Isso pode gerar um desgaste e pode gerar até mesmo um prejuízo técnico daqui a pouco no decorrer do jogo. A gente não sabe como eles vão reagir. Tem gente até colocando eles como dúvida para a partida. Isso eu não acho, porque estamos falando de uma final. Talvez fosse outro jogo, eles fossem preservados ou ficassem para segundo tempo. Não é o caso. Estamos falando de uma decisão. E é por isso que Martínez e Carrilho irão para o jogo. Agora, o Carrilho mesmo disse com todas as letras que ele está cansado, que ele se sentiu cansado. Então, não deixa de ser um problema. É um cara de 33 para 34 anos que jogou, tem a viagem, jogou 2 partidas e que jogou uma com menos de 48 horas para poder entrar em campo mais uma vez. Então não deixa de ser um problema. De fato, sendo uma decisão, eles vão para o jogo. Mas aí você já tem 2 jogadores que sofreram desgaste, Romero e Félix Torres, que também estavam lá e são titulares, e o Memphis Depay, que voltou um pouco antes, né? E ainda a questão do Garro, que sentiu dores e é dúvida. Tudo isso para bagunçar ainda mais o planejamento do Ramon Dias. Mas, dito isso, eu imagino que tenhamos Hugo no gol, Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda, maravilhoso, Félix Torres e Gustavo Henrique, Ranieri, Martínez, Carrilho e... Aí eu não sei, aí eu realmente não posso cravar, se Garro ou Memphis com Romero e Yuri Alberto no ataque. Ou, né, Garro com Memphis e Yuri no ataque. Deve ser esse o time, só essa dúvida aí do Garro ou Romero, para saber se o Romero joga no ataque, o Memphis no meio e o Garro começa no banco. É a única condição, a única questão. O resto deve ser o time que atuou contra o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu uma vitória e uma grande vantagem. Tá tudo pronto, tá preparada uma grande festa. Quando eu digo festa, não é do título, é uma festa de recepção, é uma festa de estrutura, é uma festa de arena lotada, para que todo mundo consiga ver essa grande decisão resolvida num derby ainda, né, no maior clássico de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, vai ser fantástico. E depois do jogo, claro que tem live aqui, independentemente do resultado, para a gente poder falar sobre os temas dessa partida e saber quem será o campeão paulista em 2025. Vai ser muito legal, vai ser uma quinta-feira que promete ser interminável e eu conto com você.
ele sentiu dores no joelho e abandonou o treino hoje, o início do treino. Enfim, é o último treino antes da final, né? Ele sentiu as dores da lesão, voltou a se queixar de dores no joelho direito e deixou o campo aí no início, né, do trabalho tático realizado pelo Ramon Dias. Não era um coletivo, tá, gente? Era só um engano que eu gosto, até porque ele nem tinha todos os jogadores à disposição, ele não fez nenhum... Tá, porque a pessoa fala, é um tático, pensa que é um coletivo, que ele colocou os 11 titulares, aí saiu o Garro, entrou quem, não teve nada disso, foi um negócio mistureba, entendeu? Mas mesmo assim, o Garro, ele participou, né, do aquecimento com os demais jogadores, mas quando começou ali o treinamento tático, ele não é treino coletivo, tá? É treinamento tático. Começou o treinamento tático, ele sentiu e pediu para sair. O treino já depois ainda partiu para um momento ali de cobranças de falta, tudo, né? Tudo coisa ensaiada, enfim, treinos mais específicos. O nosso querido Ramon Dias, para completar hoje lá os treinamentos, teve que colocar o Thales Magno, porque ele não tem o Romero também. A gente sabe o que aconteceu com o Romero. O avião que o Romero estava, ele, o Richard Rios, foi atingido por um raio e atrasou, né, a chegada do Romero para o treinamento. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. É bom lembrar que o Garro disputou somente metade das partidas do Corinthians em 2025. Tá? O Corinthians realizou 18 jogos, ele fez 9. Ele tem um gol, e foi aquele gol decisivo contra o Santos. Beleza? Gente, vai deixando o like para me ajudar. Olha só, o fato de entrar o Thales Magno, que pode muito bem fazer o gol do título, porque tecnicamente é um jogador bom, é um cara que eu quero ter no elenco. Eu não tenho nada contra o Thales Magno, não. Mas me preocupa porque todas as vezes que o Thales Magno ele foi titular, ele se demonstrou meio perdido em campo. Por quê? Porque ele não está jogando na sua função. O Thales Magno, para mim, no meu modo de ver, tá? Se alguém quiser discordar, fica à vontade. Ele é o reserva, para mim, imediato do Memphis. Nada impede dele substituir o Yuri Alberto também. Mas a função do Thales Magno é a do Memphis, hoje no Corinthians. No Losango, jogando de uma forma não posicional como segundo atacante. Para mim, o Thales joga ali. Só que quando o Thales vai substituir o Garro na temporada 2025, cara, nunca deu certo. Ah, Samir, mas ele marcou 5 gols no Campeonato Paulista, mas eu não tô falando de gols. Tô falando de dar certo taticamente ou não. Se você for reparar, no primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, o primeiro jogo de 2025, graças a Deus eu tenho uma memória boa, né? A gente jogou contra o Red Bull Bragantino. Nesse jogo, o Ramon Dias testou o Thales Magno de meia no losango mesmo. Ele jogando nessa função, ele não deu certo. Se você reparar nesse jogo, e depois isso se repetiu em mais 2 jogos, ele ficava caindo para a esquerda. Caindo para a esquerda. É um pipa, tá penso. Entendeu? Ficava caindo para a esquerda. Caindo para a esquerda. Nesse jogo, agora eu já não sei, não vou lembrar se foi exatamente nesse jogo ou foi no próximo, o Ramon se cansou e puxou o Romero para fazer a função do Garro. E aí jogou o Thales lá na frente. Não deu certo também, apesar que o Romero ainda foi melhor do que o Thales. Se o Thales Magno, por algum motivo, for escolhido para ser o substituto do Garro, caso o Garro não jogue, isso me preocupa demais. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Primeiro eu fiz o drama, agora vem o momento de paz. O Romero não pôde treinar hoje. Só que hoje, o treino não foi um treino pegado, coletivo, os 11 do Palmeiras vêm assim, papapá. Não foi. O Ramon, na verdade, vai escalar esse time na conversa e basta o Romero estar amanhã na Neoquímica Arena, concentrado hoje, para estar em campo e fazer a sua função, como foi no primeiro jogo. Tá? Então, assim, eu acredito que se o Garro não estiver em condições de jogo, o Ramon Dias vai escolher o Romero. Lembrando
que o Coronado deve estar à disposição para essa partida e também poderia ser uma opção. Agora, eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida, mas eu vou falar. Entre Coronado e Romero, eu sou Romero. Eu sou Romero. Será que eu tô louco? Bom, fiquei defendendo o Coronado a vida inteira e criticando o Romero a vida inteira. Quando chega numa final de Campeonato Paulista, eu falo, eu sou Romero e não sou Coronado. Acho que se o Garro não jogar, ele vai escolher o Romero. Ele não vai escolher o Coronado e não vai escolher o Tales. Ele vai escolher o Romero. Até porque, pô, era a dúvida dele. A natureza vai escalar de novo. Se o Garro tivesse 100% no primeiro jogo, o Garro ia jogar. Eu espero amanhã, né, que caso o Garro não jogue, ele escale o Romero. Agora, deixa eu dar minha opinião. Para mim, o Garro deve jogar. Entendeu? É uma opinião, tá? É uma opinião. Eu acho que ele deve ir pro jogo. Eu acho que isso daí pode ser até uma estratégia, enfim, aquela coisa toda. Será que o Romero vai ou não vai? O Garro vai ou não vai? Tem essa dúvida. Eu tô achando que ele vai pro jogo. Apesar que nessa foto aí tem umas cicatrizes pesadas, hein? No Rodrigo Garro, hein, velho? Tá, a lesão crônica. Farrada corintiana da gente fina, bora continuar aí essas informações do Corinthians. Na verdade, vamos falar só mais um pouquinho do jogo do Corinthians. Eu acho que é importante a gente passar por alguns pontos aqui, né? O Corinthians pode encerrar aí o maior jejum que vivia desde 77, tem tudo para fazer isso hoje e ainda impedir o feito inédito do rival, né? Que é conseguir aí 4 campeonatos paulistas em seguida. Eu só espero que o Corinthians entre no jogo encarando o jogo como se fosse um jogo que tivesse 0-0, né? A gente não pode de forma nenhuma se apoiar nessa vantagem, até porque é uma vantagem muito, muito, muito pequena. Ela não indica nada para o jogo, mas se o Corinthians jogar como tem costume de jogar dentro da arena com raça e dedicação, tende a ganhar o jogo mais uma vez. Eu acho que não tem projeção de pênalti para nada para esse jogo. Eu acredito numa vitória no tempo normal do Corinthians no jogo de hoje. Acho que o time tem tudo para fazer isso. E é aquilo, né? É por eles, é pela Fiel, que vem fazendo um papel impressionante, já não é de hoje, principalmente nos momentos mais difíceis do clube no ano passado. A Fiel foi muito, 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 muito especial e eu acho que tá na hora desse elenco retribuir para a Fiel essa dedicação toda que ela teve nesse tempo. Acho também que por eles, pela história deles, eles precisam para poder entrar de alguma forma na história do Corinthians e começar a escrever uma história que pode ser muito bonita já a partir desse ano. Eles precisam fazer um bom jogo hoje e ser campeões. Eu acredito muito na vitória do Corinthians, eu acredito muito que a gente vai encerrar esse jejum chato que tá já de um bom tempo e também acredito muito que com isso, né, logo o Palmeiras também não vai ter essa história para contar de que foi 4 vezes seguidas campeão paulista. O Corinthians, maior campeão paulista de todos os clubes aqui de São Paulo, tende a aumentar mais um pouquinho hoje a sua vantagem. Galera, quero muito saber de vocês qual que é a opinião de vocês pro jogo de hoje, da escalação, essa situação do Garro, quem joga o Romero, joga o Thales Magno. Eu acho que o Romero tem que jogar caso o Garro não jogue, mas acho que vão dar uma infiltração no Garro e o Garro vai ir para a partida. E assim, quero saber de vocês a expectativa. E de noite a gente tá de volta com o pós-jogo aí pra gente reagir a esse título. Com certeza a esse título que o Corinthians deve se sagrar campeão hoje. Então a gente vai estar aí mais tarde para poder conversar disso. Então nem vou estender muito esse vídeo de hoje. Vai ficar mais curtinho. E a gente volta a se falar logo logo que tem partida. Eu também tô me preparando aqui, ajeitando as coisas pra gente poder falar de Corinthians assim que o jogo acabar. Beleza, galera? Abração pra todo mundo, um ótimo jogo pra todo mundo aí, beleza? Agradecer a todo mundo que sempre faz parte, participa aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário também pra gente ir falando de Corinthians antes do jogo e até já já, valeu e vai Corinthians!